Senhor Deus, Pai santo e misericordioso, tem misericórdia de nós, Pai. Ó Senhor, só Tu sabe as lutas, as batalhas que nós enfrentamos, para que a Tua palavra seja pregada, Senhor. E por isso Te peço nesse momento, conceda graça, Pai, misericórdia. Nos usa como instrumento Teu, Senhor. Abre a nossa mente e o coração, nosso entendimento, com humildade, com graça, Senhor, para que nós possamos ter algo proveitoso, Senhor Deus, verdadeiramente proveitoso para as nossas vidas. Te peço, Pai, nos orienta, não nos deixe sair daqui sem sermos orientados pelo Teu Espírito Santo. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Obrigado. Bem, a nossa mensagem hoje é a continuação da mensagem da semana passada. O apóstolo, a profecia e a vontade de Deus, parte 2. Só para dar o clima de filme, né? Parte 2. Bem, meus irmãos, como eu falei no início do culto, essa mensagem ela vai ter um teor mais doutrinário. E por isso ela vai ser mais informativa. A gente vai ser algo mais informativo. Eu não pretendo nessa mensagem fechar todas as lacunas possíveis do que eu vou apresentar aqui. Alguém pode depois questionar, dizer, não, mas e aquilo, e isso, e aquilo outro. Se você for pegar qualquer livro de teologia, você vai ver essas discussões, os teólogos tendo essas discussões. Um pergunta uma coisa que o outro não responde, mas aí o outro pergunta uma coisa que o outro não respondeu. E as discussões teológicas giram em torno disso. Então só é você comprar livros, ler livros, você vai ver. Se você for buscar um conhecimento teológico sincero, você vai entender que não tem como você fechar todas as lacunas possíveis. Mas eu quero aqui apresentar uma visão que eu acredito firmemente resolver a maioria dos problemas de compreensão. E acredito eu que a forma de compreender da maneira como eu vou apresentar a vocês é aquilo que harmoniza o texto bíblico. Quando eu digo harmoniza o entendimento do texto, é porque imagina que a doutrina bíblica ela é uma linha de Gênesis a Apocalipse. Imagina assim. Imagina que existe um entendimento que ele vai caminhando aqui. Aí você pega um texto complicado e joga uma interpretação que não tem nada a ver. Aí é como se você viesse aqui com ela, e fizesse assim, ó. Tem nada a ver aquilo ali com a harmonia do todo. Então eu parto muito desse pressuposto, né, desse entendimento de que a Bíblia ela é uma história só, com um único propósito, e nós precisamos entender a harmonia do texto bíblico, de que forma ele é harmonizado. Então eu entendo que a forma como vai ser apresentado é o que harmoniza a maioria dos textos. Não me coloco como inerrante infalível, a Bíblia é, certo? Então já quero deixar muito claro aqui, nesse sentido. Eu tenho um respeito imenso pelos nossos irmãos pentecostais, quero deixar isso muito claro também. O pentecostalismo clássico, que é o mais antigo, é um movimento sério, tem pessoas sérias, homens de Deus nesse movimento pentecostal, com uma visão correta dentro da perspectiva deles, mas uma visão piedosa. A gente não pode compará-lo com o movimento pentecostal cheio de meninice, que existe por aí, muita meninice. Não podemos comparar o pentecostal clássico com esse de meninice. Isso aí é outra coisa, que dizem que é esse aqui, mas não é outra história. Não podemos comparar. Coisas que eles fazem que não tem nada a ver com a Bíblia, que a Bíblia nunca mandou fazer. E também não podemos comparar os pentecostais ao movimento neopentecostal, que é aquele que vende vitórias, bênçãos, promove uma visão triunfalista, no sentido negativo da fé. A gente precisa entender também que do lado do cessacionismo, esse lado mais que crê que os dons cessaram, também existem alguns pecados, como a arrogância. A arrogância também é o erro de alguns, que não abrem espaço para nenhuma discussão, nenhuma reflexão. Isso é ruim para a fé, é ruim para a teologia. Não podemos abrir margem para a heresia, mas também não podemos deixar de discutir os pontos da fé e provarmos com as escrituras. A discussão é necessária.
É por isso que a gente vai aqui ao texto de 1 Coríntios capítulo 12, a gente vai ver do 12, capítulo 12, 13 e 14, só que a gente vai passar superficialmente por alguns pontos, porque realmente se eu trabalhar só o 12 fica incompleto, porque esses 3 capítulos trabalham um único tema, e é importante a gente entendê-los. Então abra suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 12. O verso 1 ao 3 dá mais ou menos o teor de todos os 3 capítulos. Quando nós vemos o seguinte, Paulo dizer, 1 Coríntios 12, do 1 ao 3. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Também é o que eu quero aqui, que vocês aqui, Batista da Graça, não estejam desinformados. Eu quero deixar muito claro que essa mensagem ela vai para a internet, e podem ter muitas críticas, já que eu também sou convidado para pregar em outros locais, em conferência, congresso, e alguém pode dizer assim, mas ele é contra o movimento tal e tal e tal. Quero deixar muito claro para quem vai assistir depois essa mensagem, que eu estou doutrinando a igreja que eu pastoreio, e eu tenho todo o direito de apresentar a doutrina para ela. Então se você não gosta, acompanha de outra fonte, certo? Então eu tenho todo o direito de doutrinar a igreja aqui que eu estou pastoreando. Certo? Então eu quero deixar isso muito claro, principalmente para quem está assistindo aí e vai assistir depois. Então vamos lá. Paulo diz, vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. O primeiro passo é que Paulo agora faz um contraste, falando entre o Deus vivo e o Deus dos ídolos mudos. O que é isso? É o Deus da idolatria. Ídolos são criações humanas, são tentativas que o homem tem de ter algo sem ser de Deus, mas o que é que ele faz? Ele cria ídolos de madeira, de papel, como é o dinheiro é um ídolo de papel, ele cria esses ídolos, só que na realidade esses ídolos não falam, eles são mudos. Então como é que esses ídolos guiam você? Na realidade não são eles que guiam você, é o seu coração que te engana achando que eles estão te guiando, mas é o seu próprio coração enganoso. Então vocês eram guiados por esses ídolos, Paulo está dizendo isso, mas hoje não, hoje vocês servem um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que não é fruto do teu coração, um Deus que traz a informação de fora para dentro de você. Esse é o Deus vivo que nós servimos. E aí ele diz no verso 3, por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus, ou seja, Jesus seja condenado. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. O que ele quer dizer aqui? Ele está dizendo, olha, ninguém pode dar 2 informações diferentes a respeito de Jesus usando o mesmo Espírito, porque o Espírito de Deus não se contradiz. Então ninguém pode dizer assim, eu digo que Jesus é isso, pelo Espírito Santo, e outro vem dizer, eu digo que Jesus é isso pelo Espírito Santo. Contradições, não pode ser. A fonte é uma só. Um único Deus, é um Deus vivo que comunica, e por esse Deus comunicar, o Espírito dele vai usar meios de comunicação de sua mensagem, porque ele não é um ídolo mudo, ele é um Deus que fala, um Deus vivo, um Deus que ensina, um Deus que desenvolve pessoas. Então vamos lá. Agora do verso 4 ao 11 ele diz o seguinte, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Primeiro ponto que ele está dizendo aqui, a fonte é uma só. O Senhor é o gerente dos dons, é o dono dos dons. Ele opera das mais diversas formas, mas é sob a orientação dele. Ele é o técnico, ele é o gerente, ele é o doador, ele é o que direciona as coisas. As coisas não acontecem porque você quer que seja feito. Os dons não são usados conforme a tua perspectiva, a tua vontade. Ele é o grande gerenciador de todas as manifestações do seu espírito. É isso que Paulo quer dizer aqui de maneira muito clara. No entanto, ele tem um propósito quando ele faz isso. Verso 8. Verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso.
Guarda esse verso 7 no teu coração. Deus não manifesta nenhum dom sem que esse dom tenha proveito, sem que esse dom seja proveitoso, tenha objetivo. E o objetivo e o proveito vem do Senhor. Ele determina qual o alvo que Ele quer alcançar, e Ele determina o dom que Ele quer usar para alcançar aquele alvo que Ele determinou. Verso 8: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimentos de espírito, a um é dada variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Se Ele quer, Ele dá, se Ele não quer, Ele não dá. Pontos importantes desse texto aqui. Primeiro, a atuação dos dons provém de um só Senhor, e por isso, um mesmo propósito. Não pode um Senhor ter propósitos diferentes, só tem um propósito, certo? Ou senão ele tem problema de esquizofrenia. Ele pensa de um jeito aqui, pensa de outro ali. Então por isso ninguém pode dizer, Deus me revelou uma coisa que a palavra não revelou. Mentira. Mentira do cara, a palavra está dizendo a verdade. Então, toda manifestação de Deus em seus dons possui um fim proveitoso. Guarda isso no teu coração. Deus distribui conforme Ele quer. É Ele quem determina. Quais possíveis problemas Paulo estaria tentando resolver ao afirmar o que ele afirmou aqui? Eu supus algumas questões aqui. Manifestações que pareciam contradizer a vontade revelada de Deus. Uma manifestação que dizia uma coisa que Deus disse outra em outro momento. Espera aí, isso é contraditório. Manifestações que não tinham objetivo e nenhum proveito para o reino de Deus. Coisa que era feita e você diz, para que você está fazendo isso? Não, eu acho legal. Por quê? Não, qual o objetivo? Qual o proveito? Deus mandou isso, mas qual a função disso que Ele mandou para você? Ninguém pode escolher o dom que deseja, pois pertence a Deus decidir quem, quando, se Ele dá ou se Ele não dá. Fique claro isso. Do verso 12 ao 31, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constitui um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Ele agora vai usar a figura de que o corpo e a igreja são figuras semelhantes. Ele vai usar o corpo como exemplo para falar dos dons e do uso dos dons. Verso 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, uma fonte só, em um só corpo, fomos levados para um corpo único, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas há um só corpo. O ponto que ele está dizendo é o seguinte: cada membro tem uma função no corpo. Essa ideia, isso é uma heresia, meus irmãos. Tenham cuidado, se você já disse isso, bata na boca e diga, Jesus, me perdoe. Essa ideia de eu sou igreja, isso é uma coisa do capeta. O capeta inventou isso. Por que eu digo isso? Porque igreja é corpo, corpo é membros conectados. Você já viu uma mão correndo por aí, igual aquela da família Adams, né? O mãozinho da família Adams. Não existe corpo. Esse negócio de eu sou, quer dizer que você é o corpo todinho. Não existe isso. Você é um membro, você é um pedaço. Você isolado não é nada. Você apodrece isolado. Corta a mão e joga no canto para ver se ela sobrevive. Apodrece, ela morre. O exemplo do corpo do apóstolo Paulo é perfeito. Então esse negócio de eu sou igreja, fico em casa, conversa, lorota, papo do capeta.
Igreja são membros, pessoas que dependem umas das outras, e são colocadas com dons específicos para o serviço do corpo. Verso 21, os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Deus, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Deus faz isso. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Você pega uma arma e dá um tiro no pé, desgraçado, tu tá doendo, infeliz, toma, pá, vai morrer. Tu faz isso? Tu não é doido. Porque se você fizer isso, você está atingindo o seu corpo, você vai sentir dor. Então, um membro cuida do outro membro, porque é o mesmo corpo. Agora, se minha mão ela começa a adoecer, eu vou cuidar dela. Bichinha não consegue se cuidar, eu vou cuidar dela. Estou cuidando dela, porque ela é importante para mim, faz parte do meu corpo. Mas imagina que ela vai chegar a um ponto que ela vai necrosar. O que é isso? Ela vai infeccionar ao ponto de ficar irrecuperável. O que é que eu tenho que fazer? A medicina manda amputar. Por quê? Porque se eu não amputar, o apodrecimento da mão vai tomar conta do corpo, e o corpo inteiro vai morrer. Então ele precisa ser cortado, porque é irrecuperável. É assim que funciona. Mas e aí, o resto vai dizer, ficamos sem a mão, maravilha, hein? Aquela mão era um problema. Não, o corpo vai sofrer com isso, tem menos um. Essa figura do corpo é impressionante. E se nós trabalhássemos isso com essa visão, e se você trabalhar no seu coração essa visão de que você é um pedaço, é um membro, é um órgão do corpo, você baixaria mais sua bola. Ou então você lutaria mais por amor à igreja. Ele continua dizendo, de maneira que se um membro sofre, verso 26, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, de administrar, de falar variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Ele está dizendo o seguinte, olha, Deus vai te conceder dons. Procure com zelo esses dons. Deus vai te conceder dom para um fim proveitoso. Não é para teu proveito particular. Isso é muito importante, irmãos. Pessoas que usam a igreja para seu benefício, essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Imagina alguém descobrir que você marido descobre que estão usando a tua mulher, enganando e enrolando ela, fazendo ela de besta para benefício deles. Como é que você se sentiria como marido? Como é, rapaz? Estão enrolando minha mulher, se aproveitando dela, se aproveitando da ingenuidade dela. Agora imagina a noiva do Cordeiro e pessoas que, membros da igreja, que se comportam como aqueles que são mais importantes, usando a igreja para seu benefício particular, se aproveitando dos irmãos para tirar sua vantagem. Imagina o que é que o noivo pensa desse membro terrível e egoísta. Essa figura é muito importante, irmãos. A figura do corpo, a figura da igreja. E aí ele diz, procure os dons com zelo, procure algo que você faça para operar no meio do povo de Deus. Mas eu vou mostrar para vocês um caminho excelente. E aí Paulo então vai trabalhar um conceito muito importante, que é 1 Coríntios 13.
Qual é o caminho excelente? Paulo ele não está dizendo aqui, olha, procure com zelo os dons, mas eu vou mostrar outra coisa, que se você tiver, não precisa deles. Não é isso que ele está dizendo. Vamos entender do verso 1 ao verso 3, capítulo 13. Ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Meus irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui é uma coisa interessante. O De Acacio ele faz o seguinte comentário. Eu trouxe alguns comentários dele aqui que eu achei fantástico. O que Paulo está querendo dizer aqui é que o foco de Paulo é relativamente simples. Não importa quão maravilhoso seja o meu dom de línguas, sem amor não sou nada mais que o metal que soa ou o prato que retine. Está lá na página 60 do livro Manifestações do Dom do Espírito, da editora Vida Nova. Se você quiser aí tomar nota, depois quem tiver em casa tiver o livro. O que Paulo está querendo dizer nesses 3 versos é o seguinte: você pode dar o mortal, a pirueta, jogar a pedra na lua e alcançar a lua com a pedrada. Você pode fazer a coisa mais fantástica do mundo. Se a tua motivação não é o amor, se você não faz isso por amor, não serve de nada. É zero para Deus. É zero. Deus vai te dar zero. Não vale de nada. O que é que então Paulo está trabalhando no capítulo 13? Ele falou no capítulo 12 sobre os dons. Ele diz, olha, busque os dons eles são necessários, Deus distribui, é o corpo que cuida uns dos outros, mas na hora de exercê-los, exerça com a motivação correta, exerça por amor. E quando você faz por amor, você não busca, verso 4, o amor é paciente, é bondoso, no amor não ardem ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é a manifestação dos dons sob a motivação correta. Paulo está dizendo, se você fizer com essa motivação, é o caminho excelente para o exercício dos dons dentro da igreja. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, fazer obras sem amor não significa nada para Deus, meu irmão. O amor é a motivação de Deus para realizar suas manifestações maravilhosas no meio do seu povo. Os dons manifestados em amor buscam o proveito do outro, não o seu próprio. Então o cara que fala língua porque quer aparecer, não é Deus ali. Está entendendo? O cara que profetiza porque quer aparecer, quer ser o profetão da igreja, não é motivação de Deus ali. O cara que canta porque quer aparecer, não é motivação de Deus. O cara que interpreta Libras aqui, o cara que a transmissão, todos os dons que nós temos aqui da igreja, que estão sendo usados para a edificação do corpo, se for sem o propósito do serviço à igreja, não serve. Essa ideia de que eu faço para Deus, Ele está vendo. Isso é balela, meu amigo. Isso é conversa de gente besta. Sabe por que eu digo que é conversa de gente besta? Porque o cara, ele não está nem aí em servir o irmão. Aí se o irmão fizer uma crítica que ele não gosta, e às vezes até o irmão está certo na crítica que está fazendo, o que é que ele faz? Eu faço para Deus. Conversa, balela. Você tem que fazer para o benefício do irmão. E você tem que perguntar, meu irmão, está bem feito? Está ok? Está te servindo? Você está se sentindo amado? É para isso que nós fazemos. Fora disso é do maligno. Não é dom de Deus. Paulo está dizendo isso, deixando muito claro. Quais então os problemas que Paulo poderia estar querendo resolver aqui? Vanglórias no uso dos dons, desprezo dos outros. Eu sou cantor, tu é quem? Tu é quem arruma as cadeiras, é? Eu sou mais maravilhoso. Conversa. Nada a ver. Uso dos dons para prejudicar os outros ou manipulá-los para benefício próprio.
Capítulo 13, verso 8 ao 13, ele continua dizendo: o amor jamais acaba. Agora ele vai falar sobre a dimensão eterna do amor, porque Deus é amor, o amor é Deus. A Bíblia não ensina que Deus tem amor. A Bíblia não ensina que o amor é Deus. A Bíblia ensina que Deus é amor. É muito diferente. Teologicamente é completamente diferente. O mundo acha que o amor é Deus. Por isso que o mundo diz: the love wins, o amor vencerá. Tudo é amor, amor é amor, é amor, mas é o amor deles. Então para eles o amor é Deus. Para nós Deus, o nosso Deus é o amor. É diferente. Então, o amor jamais acaba. O amor é essa manifestação divina. As ações de Deus são movidas pelo amor. E Ele espera que os seus filhos também se movam pelo amor. Porque quem ama é nascido de Deus, 1 João. Então, Paulo diz aqui: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto. Ou seja, eu vou botar aqui, ó. Estou aqui agora. Esse agora, é isso que ele está dizendo. O nosso conhecimento é incompleto. A nossa profecia é incompleta. Mas, aí eu venho para o outro lado agora. Quando vier o que é completo está desse lado aqui, certo? Quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, imaturo, inexperiente, sem saber fazer muita coisa, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, ou seja, eu amadureci num processo, desisti das coisas próprias de menino. Não faz mais sentido eu fazer aquilo, porque agora eu tenho maturidade que eu não necessito daquilo. Ou seja, é um processo de desenvolvimento. Por que Paulo pôs a figura do menino aqui? Porque Paulo primeiro falou que existe algo que é incompleto e algo que é completo. E então, quando ele usa a figura do menino, ele não está dizendo que o menino vira homem de uma hora para outra, não. Ele está dizendo que existe um processo de maturidade, de amadurecimento que levará até o homem, que não precisará mais daquilo que era do início do processo. O que isso vem a entender? A minha compreensão disso é que Paulo está falando sobre o processo de ensino, desenvolvimento da missão da igreja no mundo, até o dia em que Cristo voltar. Você vai entender melhor. Vamos lá, vamos amadurecendo esse pensamento. Verso 13. Porque agora, vemos como no espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Ou seja, agora eu vejo de modo obscuro, como no espelho, é meio manchado. Eu tento olhar, tento me enxergar no espelho, porque o espelho serve para isso, né? O espelho não é para você olhar os outros, é para você se olhar. Então eu tento me entender, tento me olhar, tento me compreender, e é meio obscuro o meu entendimento. Agora eu vejo como um espelho obscuro. Ok. Depois veremos face a face. Depois veremos face a face. Não existirá agora nenhum tipo de empecilho de obscuridade. Aí ele diz: agora meu conhecimento é incompleto. Aqui. Depois conhecerei como também sou conhecido. Olha só o que ele está querendo dizer. Eu vou conseguir enxergar da mesma forma como Deus me enxerga. Eu conhecerei como sou conhecido por Deus. Eu conhecerei como sou conhecido. O que ele está querendo dizer aqui? Hoje nós somos incapazes de enxergar a totalidade. Eu tenho certeza que você se acha o máximo, sem defeito. Você olha para os outros e diz: eu não faço aquilo, olha aquilo outro, olha aquele comportamento daquele, olha aquilo ali, eu não faço isso não, eu sou o máximo. Você não enxerga o que Deus enxerga. Se você visse para si mesmo como Deus te vê, meu amigo, você ia fazer igual Pedro. Apartai-vos de mim, sou o pecador, como Isaías. Oh, sou homem de lábios impuros no meio de uma geração de impuros lábios. A sua reação seria essa, diante de um Deus santo. Então você está cheio de incapacidade de perceber as coisas, mas um dia você vai considerar como é conhecido. Aí ele diz aqui: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém deles é o amor. O que isso quer dizer? Vamos lá, vamos caminhando. Primeiro, irmãos, o amor
é uma dimensão da eternidade. É algo que não tem fim, foi isso que ele disse. O amor reflete o supremo propósito de Deus. Por esse motivo, todas as manifestações de Deus neste tempo presente, um dia acabarão, à medida que o plano de Deus avança, mas o amor não vai acabar. A motivação com que as obras devem ser feitas nunca acabarão. Quando eu conecto o texto, o verso do 1 ao 3, quando ele diz assim, mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos e tal, e tal, e tal, quando eu tento conectar o entendimento daquele começo com o de agora, vamos lá. Paulo, ele está fazendo um contraste dos dons com amor e sem amor. Ele está dizendo o seguinte, quando o dom, ele é exercido sem amor, não serve de nada. Quando o dom é exercido com amor, aí sim, ele tem um valor altíssimo para Deus e para o crescimento do povo de Deus. Por isso, meu irmão, eu posso ser o maior teólogo do mundo aqui. Por isso vocês vão ver, tem pastores que pregam milhões de vezes melhor do que eu, mas você vai olhar para a igreja do Cabo está morta. Não estou me colocando num patamar não, pelo amor de Deus, porque senão Deus pode puxar meu tapete aqui, e agora? Mas eu estou dizendo o seguinte, por que a capacidade e o potencial não significa nada? Porque você pode fazer a música mais linda do mundo, mas você ser apenas um símbolo que retine, porque não tem amor, o motivo é errado. Você está entendendo que o amor, ele é o tempero de Deus, para as coisas brilharem, o sabor ficar melhor. Então ele faz o contraste, sem amor é assim, é seco. Isso é sem amor. Com amor, brilha. Poxa, mas está fazendo a mesma coisa. Por que está fazendo a mesma coisa? É o sino que bate, mas agora o sino bate e o som é outro. O que está vendo? Por que tem motivo? Primeiro contraste, sem amor com amor. Segundo contraste, o que você faz com amor é eterno, o fruto é eterno. E ele diz que existe o amor que é eterno e existe o dom que é temporário. É o segundo contraste que ele faz, ou seja, o amor tem um propósito eterno, de plantar para a eternidade, de colher para a eternidade. O amor tem esse propósito. O outro não. O outro é temporário. A função do outro é tornar a igreja adulta. Por isso, meus irmãos, o amor é eterno. E por isso, buscar amar é se alinhar ao propósito eterno de Deus. Tudo que eu faço em amor, eu estou plantando para a eternidade dentro do propósito de Deus. Quando eu faço sem amor, eu estou plantando só no tempo. O meu investimento é só para essa terra aqui. Porque a minha motivação é só para essa terra. Lembra que Jesus diz isso? Que os fariseus, eles fazem para vanglória. Então eles já têm o seu galardão. Eles fazem para serem vistos. Então eles já têm o prêmio deles. Mas você faça com outra motivação, porque você faz para o eterno. E aqui ele continua, e outro ponto que a gente pode pensar é, o amor é a manifestação perfeita do propósito de Deus. As pessoas deveriam buscar coisas com motivações eternas, e não com motivações terrenas. Buscar as coisas com motivações eternas é dar o tempero do amor ao uso dos dons. Dar brilho a eles. Deus está desenvolvendo sua igreja em direção à perfeição e por isso cada coisa terá de ser encarado como um processo. As coisas são feitas como um processo para alcançar um fim. Mas o amor não é um processo, é um motivo e ele é eterno. Certo? E aí vem um grande problema. O grande problema é, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O que é perfeito? O que é esse perfeito que ele está falando? Essa é a grande questão. Basicamente a gente divide em dois entendimentos. Tem mais entendimentos, mas eu quero trazer os dois principais. O primeiro entendimento é o entendimento cessacionista. É o entendimento que diz que o que é perfeito é a escrita da Bíblia. Ou seja, quando a Bíblia terminou de ser escrita lá em Apocalipse de João,
O cânon foi fechado, o processo do cânon foi fechado, quando foi escrito o último livro, os dons temporários cessaram. Os dons que ele cita aqui: profecias desaparecerão, línguas cessarão, ciência passará. Ciência não passou ainda. Já começa uma contradição aí. E agora? Vamos lá. Esse pensamento, ele possui uma preocupação sincera, que eu também tenho, essa mesma preocupação. Qual é? De que quando eu digo que as línguas e as profecias permanecem, e eu entendo que profecia é Deus falando com autoridade, eu posso incorrer no erro de ter novas revelações. É perigoso isso. O cara dizer que Deus revelou uma nova coisa que contradiz a palavra. Mas aí como é que eu resolvo isso? Como eu falei semana passada, é só você compreender que dentro do contexto as profecias do Novo Testamento não têm o mesmo nível de autoridade da palavra apostólica, não tem o mesmo nível de autoridade do cânon, não tem o mesmo nível de autoridade das profecias dos profetas do Antigo Testamento. Resolveu o problema só com isso. Ou seja, as profecias do Novo Testamento é uma modalidade de profecia que ela deve ser julgada pelo cânon, mas ela existe e permanece, ela não parou. Ela pode ser dada, pode não ser dada, a um, a outro não, como a gente já viu aqui, da forma como Deus quiser, da forma como Deus quer usar. O problema, meus irmãos, é porque essa visão, quando eu entendo que o que é perfeito é o cânon, automaticamente eu vou inserir problemas de interpretação em outros textos, porque eu tenho que usar o mesmo pressuposto. Se eu pressupus que é isso aqui, então em todo o texto bíblico eu tenho que pressupor a mesma coisa, senão eu vou ser contraditório. E aí eu vou ter problema de contexto, aí é complicado, certo? Mas aí tem um ponto que eu acho uma linha mais interessante. É a linha de que entende que o perfeito é a finalização do processo de maturidade obtida na volta de Cristo ou na morte do crente. É o processo chamado de glorificação, é o perfeito. Todos nós estamos sendo santificados em direção à glorificação. Quando é que a glorificação acontece? Ou quando você morre, que vai direto para o céu e já recebe o corpo glorificado, ou quando Cristo volta e leva a igreja e aí acabou o processo da igreja. Glorificação é a santificação total. De Acaso ele chama isso de parúzia, palavra grega que poderia dar um entendimento a isso, né? Por que eu entendo que isso tem mais força? Primeiro, é difícil você acreditar que quando Paulo escreveu isso aqui, Paulo estava querendo que os coríntios pensassem na escrita da Bíblia. Quando Paulo diz, quando vier o que é perfeito, aí os coríntios iam ler e dizer, sim, quando a Bíblia terminar de ser escrita, é verdade, Paulo tem razão, quando ela terminar de ser escrita, aí realmente não faz sentido isso. Não faz sentido, porque nós não vemos essa autoconsciência da igreja com relação às cartas que elas seriam usadas como algo, como a gente usa hoje. Nós não vemos isso, certo? O verso 12b, quando ele diz que a perfeição implica, o verso 12b ele diz assim, agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. O que seria isso? A perfeição implica um estado de coisas em que o meu conhecimento é, de certa forma, comparável ao presente conhecimento de Deus. Por quê? Ao presente conhecimento que Deus tem de mim, não é de Deus não, eu não vou virar Deus não, tá entendendo? Mas a forma como Deus me enxerga. Quando ele diz, conhecerei plenamente como também sou plenamente conhecido por Deus. É como se Paulo esperasse que na glorificação o ser humano se libertasse do engano e das inabilidades que fazem parte da vida presente, para um entendimento pleno. Esse processo. É como nas palavras de Karl Barth, que ele diz, quando o sol se levanta, todas as luzes se apagam. Eu achei lindo essa frase. Quando a luz do sol surge, para que eu tenho uma lanterna na mão? Não precisa, meu irmão. As lanternas que temos hoje, elas servem para nos iluminar o caminho. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Mas quando eu estiver na presença do Senhor, no estado eterno, glorificado, a luz da presença do Senhor não vai mais
exigir de mim o uso de lanternas. Quem liga lanterna no meio-dia? Só se for louco. Então, meu irmão, tenta ler todo o verso com essa perspectiva. Aí faz sentido. Aí você diz, agora faz sentido. Por quê? Porque depois ele diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Olha só. Por que permanece a fé, a esperança e o amor? Primeiro, fé é a prova das coisas que se não veem, a certeza daquilo que eu espero. Fé só é possível naquilo que eu não vejo. Se eu estou no céu olhando para Jesus, para que eu preciso de fé? Eu tenho fé que Jesus está aqui na minha frente mesmo, é verdade. Eu estou vendo Ele, face a face. Não preciso de fé. Então a fé já não é mais necessária no estado glorificado. Esperança. O que é esperança? É a capacidade que eu tenho de esperar confiantemente por algo que virá. Se eu já estou com Cristo, o que é que eu espero mais? Esperança? Não precisa mais. E amor? Para que eu possa me relacionar eternamente com um Deus amoroso, eu preciso entender o que é amar. Aí o amor é eterno. Está entendendo que agora faz sentido entender isso? Que ele se refere ao estado total, glorificado das coisas. Então o que é que a igreja está fazendo? Ela é menina, hoje ela pode estar adolescente já, sei lá, pode ser jovem já, ela não está totalmente madura, a gente está passando por um processo, a história da igreja está avançando, a gente está entendendo coisas cada vez mais profundas das escrituras, tem a apostasia, tem todo esse processo, mas vai chegar o dia que esse processo não vai ser mais necessário, e aí nós estaremos na glória com Cristo, esse processo que ele se refere. E agora, meus irmãos, no capítulo 14, ele diz o seguinte: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Agora ele vai comparar dois específicos, que era o problema da igreja, eram esses dois, o povo usando de maneira completamente inconsequente. Aí ele diz, principalmente de profetizar. Por que ele diz principalmente de profetizar? Porque ele vai comparar com as línguas. Agora ele começa: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Quando ele está dizendo mistérios, ele não está dizendo que é um mistério não revelado de Deus, não é isso. Mas, por exemplo, se eu começar aqui a falar árabe para você, ninguém aqui vai entender. Aí você vai dizer, danado, ele está falando, fazendo até o som. Você vai dizer, não, ele não está falando para ninguém, então está falando para quem? Se é um idioma dado por Deus, Deus sabe o que eu estou falando, a informação está vindo dele, ok, guarde isso aí. Aí ele diz, o que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Por que a profecia é superior à língua? Porque a profecia busca a edificação da igreja, é exercício de amor. A língua que busca a edificação de si mesmo não é exercício de amor. Não é exercício de amor, porque os dons são dados para um fim proveitoso. E o fim proveitoso é da edificação da igreja, não da minha própria. É da igreja. Vamos avançar. O que fala em línguas a si mesmo se edifica, o que profetiza edifica a igreja. Aí ele diz, eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Quando a gente fala de línguas aqui, eu estou falando de idiomas, viu gente? Sabe? Vocês já entendem muito bem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Ou seja, falar línguas, falar um outro idioma desconhecido, sem interpretação, não tem proveito nenhum para a igreja. Então, não serve. Não tem um fim proveitoso. Verso 6, e agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão? Se eu não falar por meio de revelação, do conhecimento, de profecia, de doutrina. É assim como instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca com a flauta ou a harpa? Se eu chegar aqui, vocês estão gostando da música? Vou continuar. Você vai dizer, é doido, pirou a cabeça, não faz sentido o que ele dá. Ou seja, se eu não toco notas, harmonia, compreensão lógica da coisa, não faz sentido. Pois, aí ele no verso 8 diz, pois também se a trombeta der sonido incerto, quem se prepara para a batalha? Nas fábricas por aí, tem lá, quando dá um toque, é a entrada do horário. Quando dá 2 toques, é o horário do lanche.
Quando faz, é o horário do retorno do lanche. Quando faz assim, de 11 horas, é o horário de saída. Agora, se for um caba lá e começar, você vai dizer, shit, que danado é isso? Vocês não querem que a gente faça o quê? Estou entendendo nada. É isso que Paulo está dizendo. Se a trombeta ficar, o povo vai dizer, para que isso? Ou seja, barulho sem significado não faz sentido. É isso que Paulo está dizendo. Som sem sentido não faz sentido. Não tem uso. Não tem objetivo. Aí olha o verso 10, o que é que ele diz? Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas sem sentido. Olha a clareza com que ele está dizendo. Existem muitas línguas no mundo, mas nenhuma delas não tem significado. Não, mas é porque elas são de extraterrestres. Não, mas é porque elas são dos anjos. Não, mas é porque elas são de espíritos superiores. Se não tem sentido, meu irmão, não é língua verdadeira. Paulo está dizendo, se é, tem que ter sentido. Não existe língua sem significado. Tem que ter significado. Então, se você fizer um barulho qualquer, não tem significado, aquilo não tem sentido, não é língua, é algo que você está criando. É um barulho de um soneto que ninguém entende, que ninguém sabe qual a função. É isso que Paulo está dizendo. Verso 11. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Procure desenvolver, mas para a igreja ser edificada. Se não for para a igreja ser edificada, não procure, não vá atrás, porque o objetivo de Deus é o crescimento do corpo. Por isso ele distribui dons. Sem a função do corpo crescer, não tem função do dom ali. É isso que Paulo está dizendo. Então, meus irmãos, quando a gente chega então no verso, pula lá para o verso 17. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Ele está falando assim, você orar em língua desconhecida. Ele está dizendo, olha, pode ser muito, muito bom o que você está fazendo ali, falando e tal, mas o outro não está sendo edificado com o que você está dizendo. Aí o verso 18 ele diz, dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. O que ele está dizendo, gente? Paulo falava 5 idiomas. 5 idiomas, é isso que ele está dizendo. Eu falo mais idiomas do que vocês. Eu sou um poliglota. Mas olha o que é que ele diz. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, 5, do que falar 10.000 em línguas. Está entendendo o que Paulo está querendo trabalhar? Aí ele diz no verso 20, irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas, quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Ou seja, ficar fazendo coisas assim, ele está falando, é meninice. É criancice, não faça assim. Seja maduro, amadureça. Olha o que ele diz no verso 21, é muito claro, gente. Na lei está escrito, falarei a este povo por meio de homens de outras línguas. Homens de outras, ou seja, Deus está dizendo, olha, eu vou falar, eu vou pregar usando outros idiomas. Na lei está escrito que iria acontecer isso. Atos, o que é que Atos diz? Como, pois, o ouvimos falar na língua em que somos nascidos, das grandezas de Deus. E por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Deus vai dizer, olha, eu vou falar em outros idiomas, e mesmo assim o povo não vai querer me ouvir. Deus diz, eu vou fazer um milagre impressionante. Eu vou reverter o processo lá da Torre de Babel. Mesmo assim, ninguém vai querer. Vai desconsiderar a minha ação. Agora no verso 22 ele diz assim, portanto as línguas constituem, aí fica muito atento para isso que a gente vai ver agora. As línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. Olha o que ele está dizendo, a língua é um sinal não para quem crê, mas para quem não crê. O que é que ele está querendo dizer? Imagina que entra aqui, vou falar de novo, um árabe. Está ali Alírio. Alírio puxa a máscara, começa. Aí o árabe diz, ele sabe falar árabe? Aí Tom diz, não, nunca ouvi falar disso não.
Rapaz, ele está falando que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, que é o Deus grandioso, que eu preciso entregar a minha vida a Ele, porque está acontecendo isso. Meu Deus, por que ele está falando? É árabe de uma hora para outra. Porque Deus quer alcançar a sua vida. Ai, que coisa, que milagre. Para o incrédulo entender que é um ato de Deus de alcançá-lo, para alcançá-lo. Olha o que ele diz: a profecia, no entanto, não é para os que não creem, sim para os que creem. O que é que ele está querendo dizer? Imagina agora que Kleber chega lá num amigo dele que não é crente, aí diz assim: ei bicho, você precisa mudar a sua vida. Olha, eu sinto que Deus está querendo te dizer isso aqui. A palavra de Deus diz assim: você precisa mudar a sua vida. Isso aqui que eu estou te dizendo é palavra de Deus. Ouça o que eu estou lhe dizendo. O cara vai olhar para ele e vai dizer: que nada, rapaz, te meta com a tua vida, problema teu, vai lá para a tua igreja lá, não quero saber disso não. Ele é incrédulo, para ele Deus não está falando. Mas por que é um sinal para o crente? Porque aí Kleber chega lá para Tom e diz: Tom, lembra que a gente estava conversando naquele dia? Meu irmão, fiquei incomodado com aquilo. Olha, tu cuidado, porque olha, Deus pode estar trabalhando isso na tua vida, isso e tal, e tal, e tal. Aí Tom vai dizer: caramba, bicho, o que ele falou me tocou profundamente. É Deus falando. Está entendendo a diferença? É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha o que ele continua. Aí você diz: não, eu duvido disso que você está dizendo. Verso 23. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Imagina todo mundo, outro chinês, outro russo, arroz com ovo. Aí entra um cabo e está todo mundo lá, mal barulheiro. O cabo entra e diz assim: Kleber convidou o amigo para vir. O amigo entra e diz assim: essa é a tua igreja? Esse povo está tudo doido, rapaz. Isso aqui é um terreiro. Isso é um terreiro, isso não é igreja evangélica não. Tu está doido, vou nada ficar aqui. Estão tudo doido. Paulo está dizendo isso aqui. Agora verso 24. Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Mas imagina que entrou, Kleber foi lá, convidou um amigo dele, veio para cá. Aí eu comecei a pregar uma coisa aqui, aí eu disse assim: olha, tem pessoas que vivem dessa forma. Por exemplo, o cara está vivendo lá em adultério. A mulher está pedindo lá para o carro dele, senão vai processar ele. Isso é por causa do pecado. Aí o amigo dele está exatamente com essa situação na vida. Aí diz: ei Kleber, tu falaste da minha vida para o pastor? Foi? Não, falei não. Ele não sabe nem quem tu és. Rapaz, que coisa. O que é isso, hein? É Deus falando com você. Não, mas já aconteceu isso com você? Tenho certeza que já. Alguma pessoa disse algo para você, mandou um versículo, mandou um texto, alguma coisa, você disse assim: poxa, rapaz. Então quando você bate de frente, você está batendo de frente com o Espírito de Deus que está falando contigo. Não é comigo não. Você pode até me culpar. Isso é um besta. Não, é Deus quem está falando. Por isso que o verso 25 ele diz: os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Que coisa poderosa. Aí ele vai dar algumas recomendações, verso 26. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz interpretação, que tudo seja feito para edificação. Ele repete isso o tempo todo nesse texto, é uma das palavras mais repetidas de 1 Coríntios 12, 13 e 14. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, ou seja, não ao mesmo tempo, sucessivamente. E haja alguém que interprete, ou seja, se alguém fala um idioma, recebeu de Deus um dom de falar um idioma, 2 ou 3, ou no máximo 3, mas que tem um intérprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se for o caso, vá lá. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, os outros julguem. Se porém vier uma revelação, alguém que esteja sentado cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Ou seja, o cabo levanta e diz: não, eu tenho uma profecia, se eu não disser eu morro.
Por quê? Não, se eu não disser eu vou morrer, o Espírito quer falar. O Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Fique caladinho, fique na sua, vai chegar a sua vez, chegar a sua hora. Porque Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de paz. Pastor, e por que o nosso culto não é assim como ele está dizendo? Existem reuniões que a gente trabalha dessa forma aqui, como um devocional, reunião dos homens. Está acontecendo lá a reunião, aí está lá Renato dando estudo. Aí Tom levanta e diz, eu queria fazer um comentário. É interessante isso que o Renato disse, mas eu penso também que é assim, assim, assim. A Lírio está lá, aí a Lírio percebeu que Tom falou uma coisa meio equivocada. A Lírio vai lá e diz, Tom, eu não acho que é bem assim não. Ou seja, porque a palavra de Deus, ela diz assim, assim, assim. Ou seja, ele está julgando o que foi dito por Tom. Mas por que tem que ser classificado que é uma profecia? Eis que te digo. Onde é que na Bíblia diz isso? Que o cara tem que levantar e dizer, eis que te digo. Tem tanta profetada com cara de que é palavra de Deus. Porque ninguém julga. Porque na hora que o cara diz, eis que te digo, parece que pronto. Acabou. A profecia vem de Deus, ninguém pode duvidar. Mas e se não for de Deus? Como é que eu sei? Julga pela palavra. Julga pela palavra. A própria palavra está dizendo. E ele está dizendo, tem número limitado de profecia. E sem contar que os outros julguem. Ou seja, o cara não é inerrante e infalível não. O cara tem que ser julgado. Se o cara está falando algo verdadeiro ou algo falso. Aí ele diz assim, porque Deus não é Deus de confusão, é de paz. Se nosso culto aqui, ele tem o objetivo de promover a edificação, a gente tem louvor, a gente tem uma série de circunstâncias, de situações aqui, para trazer edificação, aí chega um irmão e diz, eu vou profetizar, aí eu vou dizer, olha, não é o momento, na nossa estrutura de culto, nós não trabalhamos dessa forma, então meu irmão, você precisa respeitar o momento. O nosso culto aqui, ele se baseia em salmo, louvor, oração e mensagem, ensino, profecia no ensino, profecia dentro da pregação, é assim que se baseia. Ok, então o seu espírito de profeta tem que estar sujeito a você, então fique quietinho. Outro momento você pode ter a oportunidade de fazer isso, certo? Agora, no verso 36 ele diz um ponto importante, ele diz assim, por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Ele está dizendo, vocês ficam inventando moda, será que só vocês são espirituais? Fica inventando coisa que não existe. A palavra de Deus veio só para vocês? Não, não é assim. Aí ele diz aqui no verso 37, ó, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor que estou escrevendo para vocês. Se alguém o ignorar, será ignorado. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a palavra apostólica é superior a qualquer profecia. As profecias devem ser julgadas segundo a palavra apostólica. Se um profeta levanta e diz uma coisa que contradiz a doutrina apostólica, automaticamente aquele cara ali, ele precisa ser ignorado. E se ele ignora a palavra apostólica, ele também deverá ser ignorado pela congregação. Não é ensino. É aqui onde Paulo diz, profecia e palavra apostólica não têm a mesma autoridade. Verso 39, portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, e não proíbam que se fale em línguas. Pega esse texto aqui, não proíba que se fale em línguas. Aí vamos lá, tudo porém seja feito com decência e ordem. Aí tem uma história muito interessante aqui para finalizar. De Acácio ele diz assim, ó, um pastor pentecostal perguntou, pensando no não proibais falar em línguas, a outro pastor que não era tão visionário do pentecostalismo. Ou seja, um pastor pentecostal falando com outro que não era pentecostal, mas também não era cessacionista. Aí ele perguntou, se alguém começasse a falar em línguas no culto da sua igreja, o que você faria? O pastor, que não é pentecostal, ele disse assim, eu deixaria que ele terminasse e não teria nenhuma objeção a fazer, contanto que houvesse uma interpretação na sequência. E também se ele não ficasse tentando fazer discípulos nas semanas seguintes. Não deixaria, não proibiria. Aí o pastor não pentecostal devolveu a pergunta e disse assim, e o que você faria se não houvesse pessoas falando em línguas na sua igreja por mais ou menos uns 6 meses? Aí o pastor pentecostal respondeu, eu ficaria arrasado. Sinal de frieza espiritual, seria mais ou menos o pensamento, né? Então o pastor não carismático, ou seja, não pentecostal, ele disse assim, é essa a diferença entre nós.
Você pensa que falar em línguas é indispensável. Eu vejo como dispensável, mas não proibido. Está entendendo? Dentro da lógica do texto, ele diz, olha, não é proibido, mas se não acontecer, não tem problema. E se acontecer, dentro da recomendação do texto. Se não é necessário para a edificação do corpo, então faça entre você e Deus, o seu cantinho. Se você crê que você está falando, faça no seu cantinho. Se não há intérprete, então não faça. Mas não é proibido. Mas que seja para edificação. Esse é o pensamento. Mas não é a coisa mais importante da igreja. Então, quando alguém diz que você tem que orar para buscar a bênção, tem que ser, senão você não é espiritual, que tem que ter, senão você... Ou então quem acha que é super espiritual porque tem, está completamente fora do padrão bíblico. Porque pode um ter e outro não ter. Ele não disse que ele dá a quem ele quer. São todos apóstolos, são todos operadores de milagres, são todos profetas, são todos faladores de língua. Não. E quando é dado para quê? Para edificação, para um fim proveitoso. Você está entendendo? Diante dessa lógica que Paulo apresenta aqui, eu tenho que olhar para a igreja, eu tenho que olhar para os sinais e dizer assim, é de Deus, não é de Deus. Segundo o Espírito é assim, segundo a palavra é assim, eu acho que o caminho é esse. E pronto. É a orientação da palavra, é o ensino apostólico. Paulo diz, olha, é isso que eu ensino para vocês. E se alguém quiser ignorar isso, será ignorado. Porque a doutrina apostólica, o ensino apostólico é superior. É isso que te digo que Paulo estava errado. Problema seu, vai-te embora. Tem nada a ver com o que você está dizendo. O ensino apostólico é superior. Quero fechar então, meus irmãos, com 1 Coríntios 14, 20. Ele diz assim, irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. 26. Que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, este traz revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Verso 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Fica claro? Então, meus irmãos, quando nós fazemos e buscamos as coisas que Deus nos capacita para fazer, quando buscamos ela motivados pelo amor à igreja, pelo amor ao corpo, pelo amor aos nossos irmãos, nós estamos fazendo a obra do Senhor. Aprenda, meu irmão, a amar a igreja. A igreja de Cristo, ela não é tão bonita quanto você espera. Ela tem gente problemática, ela tem gente doente. A bichinha da noiva de Cristo, ela às vezes é meio torta. Ela é meio torta, meio feiosa, meio suja. É claro que aos olhos do Senhor ela foi redimida pelo sangue do Cordeiro, ela é limpa e perfeita, aos olhos do Senhor. Aos olhos daquilo que Deus está fazendo na igreja. Mas aos nossos olhos, do processo de amadurecimento da igreja, às vezes ela é tão difícil, gente. Não é fácil, gente. Aí você diz, como é, pastor, a igreja do mundo todo? Não, é essa comunidade aqui. Você acha que é fácil lidar com pessoas? Se você não amar o que Cristo ama, você não tem um coração que Cristo tem. E o coração do servo tem que ser igual ao coração do seu Senhor. Porque Cristo está sendo formado em nós. Não use a igreja para seu benefício pessoal. Não faça na sua vida coisas que desconsidera a importância da igreja de Cristo, do povo de Deus, daquele povo que Ele doou seu filho, que Ele ama. Não faça isso. Não despreze a noiva do Cordeiro. Não despreze. Ame, sirva e busque o melhor para oferecer à noiva de Cristo, porque para isso fomos chamados. Vamos orar? Senhor Deus, Pai santo e misericordioso, nos ajuda, Senhor Deus, a usarmos os dons, os talentos que o Senhor nos dá para a edificação do Teu povo, Senhor. Nos ajuda a amar a Tua igreja. Nós fazemos parte dela, Senhor.
Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos instrumentos teus no meio do teu povo, a termos sabedoria no uso dos dons da maneira bíblica, Senhor, para a edificação do corpo. Obrigado por tua graça e bondade. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém.